Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Então, essa é a nossa última aula, né? Então, gostaria de trabalhar com vocês, na verdade, algumas teses, né, de um autor chamado John Rawls. Já mencionei ele em outros momentos para vocês. Esse autor tem uma obra bem famosa, né, na filosofia política, chamada Uma Teoria da Política. É um americano, escrita em 1971. Para mim, é a obra de filosofia política que inaugura, na verdade, filosofia contemporânea, política contemporânea, né? Porque ela começa a abordar uma perspectiva de tentar compatibilizar uma vertente liberal com uma vertente social, né? Até ele não é nem considerado um liberal, nem é considerado um social, né? Ele é aí dito como um social-democrata, né? Colocado aí no meio, né? Reconhecido por muitas das teses de que cada uma das partes defende. Na verdade, não vou trabalhar com a teoria dele, não seria possível fazer isso nesse momento, pela grandiosidade dela, pela riqueza de detalhes, né? Riquíssima, né? Trabalha com uma ideia de concepção de justiça. Mas dentro dessa obra, uma Teoria da Justiça, quando ele trabalha o seu primeiro princípio da justiça, ele trabalha o princípio liberal clássico, né? Ou seja, que haja um rol de liberdades básicas para os cidadãos dentro da sociedade democrática. Então, né? Aí ele começa a discutir um pouquinho sobre quais são esses direitos fundamentais que seriam garantidos, então, em uma Constituição, e são, né? Vamos pensar assim já na nossa Constituição. E esses direitos, dentre esses direitos, nós vamos encontrar aí, então, a liberdade de consciência, né? A liberdade de se manifestar, né? E é nesse sentido, né, que o autor discute na sua obra, né? Eu tenho aqui a obra dele, ela é um pouquinho, bem extensa, né? Ela não tinha mais para vender, né? Então, na época que eu comecei a trabalhar com ela. Então, ele trabalha aqui no seu parágrafo 35 dessa obra, dividido em parágrafo, né? Como um tema bastante interessante. Ele fala sobre a tolerância para com os intolerantes. Bom, esse é um tema muito atual, né? Porque hoje há também, né, a repercussão midiática, né, de que há aí uma intolerância em relação à própria opinião. Então, quando que existe, até quando é possível tolerar alguém que não é tolerante? Então, eu acho que é um tema muito contemporâneo, atual. O nosso país está borbulhando em relação a isso, né? Mas dizer também, né, que nós temos, antes mesmo de, só para mencionar vocês e para situar, nós temos um autor chamado John Locke, que é lá do século XVIII, que tem olha só, século XVIII, né? Escreve uma carta chamada Carta sobre a Tolerância, também, né, falando sobre essa liberdade de manifestação religiosa. O autor aqui também trabalha um pouco nesse sentido para, né, chamar a atenção, sobretudo na perspectiva religiosa, né, a ideia de manifestação da livre consciência, né, a manifestação da própria opinião, da modificação, inclusive, né, sem que o Estado interfira nestas questões, né. Então, obviamente, também valorizando a ideia de um Estado secularizado. Bom, até aí tudo tranquilo, né? Então, só para mencionar aqui, eu tinha feito essas questões, temos Voltaire também e a valorização do livre pensamento, né? Então, sempre muito forte nessa perspectiva. Então, como já mencionei, a teoria do Rawls é bastante complexa, então, só para deixar vocês curiosos e se quiserem, obviamente, desenvolver um pouco mais, a teoria dele é construir princípios da justiça que possibilitam, vamos dizer, esses princípios estariam acima da Constituição, tá? Só para vocês entenderem nessa ordem, né? Eles estariam acima da Constituição e seriam os princípios que pessoas razoáveis, né, construiriam ou aceitariam. Ele imagina uma situação que ele chama de situação original ou posição original, onde as pessoas, é uma situação hipotética, onde ele diz assim, poxa, se nós imaginássemos uma situação onde as pessoas não conhecessem as suas particularidades, ou aquilo que a gente chama de loteria social ou loteria natural. Loteria social é
a gente não escolhe em que classe social ou em que família a gente cai ou nasce, né? E a loteria natural a gente não sabe se vai nascer homem, mulher, alto, magro, baixo, né, com problema de visão, sem problema de visão, né? Então, essas são tudo questões contingenciais, tá? E a teoria dele vai dizer, bom, é um fato que a sociedade não é igual e nunca vai ser igual do ponto de vista substancial, ou seja, do ponto de vista dos bens materiais, das posses, etc. Então, vai haver desigualdade, né? Ele é um defensor também da teoria liberal e também de um tipo de capitalismo, né? Não dá para ele é um americano. E só que ele diz assim, poxa, então, mas nós não podemos aceitar que uma loteria natural e uma loteria social defina o que uma pessoa pode ou não pode ser em uma sociedade, né? Ou seja, nascer em determinado lugar na sociedade e com determinados talentos, né, não pode dizer se eu serei isso ou se aquilo. Aqui nós vamos falar, obviamente, em oportunidades. Então, a tese dele, né, o princípio da diferença, que é, né, o segundo princípio, que é o princípio sobre igualdade, né, trabalha com isso. Ele vai dizer, bom, olha, nós vamos admitir, então, que haja desigualdade, mas essa desigualdade tem que ser em favor dos menos favorecidos. Em vista também de uma diminuição da desigualdade e em vista da estabilidade social. Tá? É uma teoria riquíssima, sim, dá para debater, obviamente dá para criticar, mas é uma teoria rica, né? Mas é só para mencionar onde nós estamos, né? E ele, obviamente, falando do primeiro princípio, que é o princípio liberal, onde ele fala da propriedade, né? Obviamente ele a gente pode chamar também de liberal igualitário, não é aí um socialista, como umas pessoas desinformadas acabam falando, né? Porque talvez nunca chegaram nem perto do livro dele, mas há ali princípios fortes, né? Do liberalismo, né? A propriedade, né? A vida, todos os direitos liberais, né? A manifestação de consciência, religião, etc, etc. Mas, e é o primeiro princípio, e ele vai dizendo que inclusive o primeiro princípio tem, né, preponderância, né? Lexical, como ele diz, né? Em relação ao segundo princípio. Bom, dito isso, gente, então, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui uma discussão, sim, vou colocar aqui alguns argumentos, né, para vocês, em relação, então, à questão do debate sobre tolerar os intolerantes. Beleza, gente? Então agora eu sei que vocês estão super, né, já, digamos assim, imbuído deste espírito rawlsiano e vão querer, obviamente, ler o livro dele todo. É um baita tema para fazer um TCC agora, que estão, né, provavelmente fazendo um TCC aí. Dá para fazer uma bela discussão com ele. Bom, gente, ele fala... É um livro de 1971, tá? Ele diz, olha só, a gente pode pensar aqui se nós, de fato, podemos pensar em tolerar o intolerante. Bom, nós temos esse dever. Bom, ele vai dizendo, olha... Nós podemos pensar os intolerantes de duas maneiras. Ó. Podemos pensar da seguinte forma. Alguns partidos políticos em estados democráticos defendem doutrinas que os comprometem a suprimir liberdades constitucionais, sempre que eles estiverem no poder. Ou seja, partidos que acabam suprimindo liberdades democráticas, conquistas históricas. Esse é o primeiro momento, né? E segundo, outro exemplo, nós podemos ter de intolerantes, há os que rejeitam a liberdade intelectual, mas que, no entanto, ocupam cargos na universidade. Ou seja, né, rejeitam, quer dizer, esse livre pensar, ou criticam isso, ou criticam o modo como se utiliza disso, mas usam-se, então, fazendo isso na universidade. Tá? Então, os modelos aqui que segundo ele, né, pode ser usado. Então ele diz, olha, vamos dar uma olhadinha aqui, que eu vou fazer uma passando assim com vocês, mais para despertar a curiosidade, fazer um debate em relação à filosofia política, já que nós falamos sobre relativismo, né, e na moralidade nos últimos tópicos, né, um dos outros tópicos da filosofia é de fato a filosofia política, que é a minha área, né, e a filosofia do direito também, que é a minha área. Então nós temos que fazer algumas questões, ó. Saber se essas facções tolerantes podem se queixar se elas não forem toleradas, tá? Então, uma facção que está querendo, né, defendendo aí tolir a liberdade em algum sentido, podem se queixar se é feito isso a elas,
né? Segundo, em que condições as facções tolerantes têm um direito de não tolerar as intolerantes? O direito de não tolerá-las. E a terceira, segundo ele vai dizendo aqui, pela primeira, parece que uma facção intolerante não tem o direito de se queixar. Desculpe. A terceira é, quando tem o direito de não as tolerar e para que fins esse direito deve ser exercido? Bom, então, a primeira questão que eu mencionei é um intolerante ou uma facção intolerante, ela pode se queixar se alguém não tolerar ela, né, na mesma medida do que ela conclama, proclama, né, e cospe? Palavras de John Rawls. Começando pela primeira, parece uma facção, olha só, parece que uma facção intolerante não tem direito de se queixar quando uma liberdade igual lhe é negada. Pelo menos isso procede se presumir que uma pessoa não tem nenhum direito a objetar contra a conduta alheia que esteja de acordo com os princípios que essa própria pessoa, né, adotaria em circunstâncias semelhantes a fim de justificar suas ações para com os outros. Ou seja, não pode se queixar se alguém utilizar um princípio que ela mesma utilizaria para limitar a liberdade das outras pessoas. Então ela não tem o direito de se queixar, né? O direito de acusar de uma pessoa se limita à violação de princípios que ela mesma reconhece. Uma acusação é um protesto dirigido de boa-fé, exige a violação de um princípio que as duas partes reconhecem. Então, né, nesse sentido, mostrando de novo que não há aí direito de se queixar, né, em relação... Aqui ele faz um discurso e um debate também, de novo, sobre a questão da religião, né, lembrando um pouco, inclusive, do John Locke, que eu mencionei a vocês, né, sobretudo porque a religião é, de fato, desde muito tempo, né, um lugar de embate muito forte, né. E, obviamente, aqui o discurso de toda a filosofia política é, de fato, de uma separação entre política e religião, né? Entre política e moralidade, no sentido de várias moralidades na sociedade, no sentido que a gente viu no próprio relativismo. Mas, obviamente, que na prática política, né, a religião ela está sempre muito conectada, né? Então, basta a gente ver, né, como né, existe esse discurso, né, religioso entre os nossos políticos, né? Então, o que se defende, né, é diferente de como se faz a prática, né? Então vale a pena, né, sempre verificar isso, né? Bom, aqui também vai fazendo algumas outras considerações, né? Já falamos então que não há, ele supõe então aqui, ó, que não se tenha nenhum direito aí de se queixar. Ele vai dizendo, olha, ainda não podemos dizer que as facções tolerantes tenham o direito de suprimir as liberdades, né, do que a facção intolerante está aí. Mas ele vai dizendo, ó, se simplificarmos as coisas, né, suponhamos que facções tolerantes têm o direito de não tolerar os intolerantes, em pelo menos uma circunstância. Olha só, qual é a circunstância que não se pode tolerar um intolerante? Quando essas facções, ou ele, o intolerante, sinceramente e com razão, eu vou começar de novo, né? Então, quando que não pode essas facções tolerantes tolerar as intolerantes? Quando essa facção, ou as pessoas tolerantes, sinceramente e com razão, acreditem que a intolerância é necessária para a sua própria segurança. Tá bem? Ou seja, né, no fim das contas, a autopreservação é o fim da política, ou a preservação dos indivíduos, não é essa? Quase todas as concepções políticas têm por fim essa ideia de que a sociedade, o Estado, ele existe para preservar o indivíduo. Então, quando isso não é cumprido, e se o Estado não age, né, então também o indivíduo não há necessidade de nós tolerarmos as pessoas que ameaçam a segurança. E isso é feito, segundo John Rawls, de uma maneira legitimada, já que essa facção, ou essas pessoas intolerantes, né, também vão ter aí, então, né, vamos dizer assim, o troco, né, em vista do que defendem. Tá legal? Olha só, a justiça não exige
que os homens permaneçam inertes, enquanto outros destroem os fundamentos de sua existência. Tá bem? Então, isso é muito forte, né? Conforme o Rawls coloca. Bom, gente, também aqui a ideia, o que significa de fato, né? Não tolerar um intolerante, né? O que se faz, o que se deve fazer. Bom, o Rawls não está muito preocupado com isso, né? Então não há aqui, tipo, uma receita do que fazer nessa circunstância, mas, né, como ele fala, ou seja, é quase na mesma proporção daquele que está sendo intolerante, então a ação deve ser nessas proporções, né, numa justa troca entre aquele que não tolera, entre o intolerante e aquele que tolera, na medida que o que tolera deixa de tolerar o intolerante. Então é nessa recíproca, né, ações. Ou ele, né, de novo, menciona aqui, só para considerar, né, que considerando, né, que todos nós já estamos numa determinada Constituição, né, que é importante defendê-la, e uma condição muito rigorosa em relação a não tolerar, eu já mencionado, mas, né, de fato, quando deve haver riscos consideráveis para o nosso próprio interesses legítimos. Então, também nesse caso, assim, né, a gente pode deixar de tolerar. Como ele diz, ó, os cidadãos justos devem se esforçar para preservar a Constituição com todas as suas liberdades iguais, desde que a liberdade em si, a liberdade deles, mesmo não corra perigo. Tá? Então, podem, de maneira apropriada, forçar os intolerantes a respeitarem a liberdade dos outros, uma vez que é possível exigir que uma pessoa respeite os direitos estabelecidos pelos princípios que ele reconheceria na posição que ele imagina lá, naquela posição que eu mencionei anteriormente, onde as pessoas fariam as escolhas de maneira sem conhecer a loteria natural e a loteria social, né? Então, tudo isso, segundo John Rawls, é um dos termos mais importantes da filosofia política rawlsiana, é a questão da estabilidade, né? Tudo isso é em relação à estabilidade. Obviamente, ele vai discutir aqui um pouco mais sobre a ideia de estabilidade, né? Quando, por exemplo, algumas facções crescem rápidas demais, que o próprio não se consegue dar conta, às vezes, né? Que o próprio, claro que ele está falando aqui da nossa tolerância, mas em alguma medida também, quando o Estado age, não consegue suficientemente dar conta dessas intolerâncias, né? E aí vai dizendo, claro, isso às vezes depende muito da análise das circunstâncias de cada situação, que é difícil em uma abordagem teórica você dar todos os detalhes, né? Mas a tese geral é essa, ó. A conclusão, portanto, é que, embora uma facção intolerante não tenha ela mesma o direito de denunciar a intolerância, veja só, sua liberdade deve ser restringida quando os tolerantes, sinceramente e com razão, acreditarem que a sua própria segurança e a das instituições de liberdade estão em perigo. Então veja, nós estamos diante de uma situação, né, constatada de intolerância, mas o direito de deixar de tolerar é dado por uma outra condição. E a condição, né, que segundo ele aqui, é da segurança, né, da segurança pessoal, da autopreservação e, em segundo, das instituições de liberdade estão em perigo. Então, nesse aspecto, os cidadãos estariam legitimados, né, também a não tolerar. Aqui tem outras questões, mas eu queria mais trazer isso, né, para vocês. É só um capítulo, não é muito longo, até eu vou deixar aqui o texto todo para vocês, é o capítulo 35, se vocês quiserem ler de novo, dessa obra, eu vou deixar a obra toda aqui em PDF para vocês, e é uma obra fantástica, né, dentro dessa discussão contemporânea, né, onde há aí esse embate, muitas vezes, entre direitos fundamentais, como o direito à manifestação de opinião, direito de consciência, de fato, né, contra outros direitos, né? Então, onde está o limite disso, né? Quando, por exemplo, quando há uma opinião que é proferida e que, de fato, essa opinião leva ou desencadeia ou já está na sociedade ancorada em algum tipo de preconceito, né? E esse tipo de preconceito acaba gerando, sem que a gente precise de fato fazer um nexo causal entre o que falou com o espancamento de uma outra pessoa, essa opinião já não pode mais ser dita como uma única opinião, né? Aqui a liberdade de consciência
ela limita-se, ela embate contra a liberdade, contra a integridade física de outra pessoa, né? Também não se pode achar que a opinião é simplesmente uma opinião quando ela é um crime, porque já está posto em um código, né, que a sociedade, que a sociedade como um todo, né, a partir das suas instâncias jurídicas, políticas, né, estabeleceram como sendo um crime. Então, é muito importante entender que, assim como John Rawls, Locke, né, essa sobrevaloração do indivíduo também, ela é obviamente importante, mas essa sobrevalorização dessa questão do indivíduo enquanto opinativo, né, eu posso fazer e falar o que eu quiser porque é minha opinião, não pode. Esse negócio de dizer que é um direito absoluto, não existe direito absoluto no nosso ordenamento jurídico, certo? Sempre é uma relação entre né, as partes, entre um direito à opinião, por exemplo, uma opinião que pode desencadear né, ou que já é um tipo de preconceito, que de fato e com fatos e com estatísticas se constata que aquele tipo de preconceito mata pessoas, não é mais uma opinião. Não se pode tolerar mais uma opinião dessas, na verdade, porque ela mata pessoas. Né? Então, embora você não consiga fazer o link e o nexo causal entre a opinião que está sendo dita aqui e uma pessoa morta, é possível constatar, né, minimamente, por um raciocínio simples, que né, há um nexo entre essas duas coisas. Né? E que a perpetuação desse tipo de opinião, né, ela acaba contribuindo, né, de certa medida, a gente não sabe quanta medida, mas contribui para que aquele tipo de prática se perpetue, né? E isso é contra a ideia mais fundamental do liberalismo, que é a ideia da integridade física. Então, muito se diz, né, que nós devemos respeitar e dizer que a opinião pode ser dita de qualquer jeito e de qualquer forma, porque é uma liberdade. A gente começa a pensar de novo e dizer, poxa, mas se esse tipo de discurso é baseado num tipo de discurso liberal, por causa da liberdade restrita, o próprio liberalismo vai dizer, peraí, mas se você está né, usando da opinião para expressar um preconceito que no fim das contas, em última instância, vai lesar a integridade física de outra pessoa, peraí, cara, tem um problema aqui. Isso não é liberalismo, não. Isso é preconceito. Isso é outra coisa, né? Então, porque o próprio liberalismo, né, na sua vertente, né, a ideia de liberdade, a ideia, né, de que acabou, né, com o passar do tempo, gerando o que hoje nós chamamos em sociedades políticas contemporâneas como pluralismo, ou seja, o pluralismo de ideias, de concepções, de manifestações, né, não há mais o que dizer sobre o modo de vida que cada um escolhe ter. Entender? Então, por isso que essa questão de tolerar o intolerante, ela está super em voga, porque isso está forte no discurso do mundo, está forte no discurso no Brasil. Então é importante a gente discutir, opinar, ficar ligado sempre, né, e criar nossos próprios julgamentos sobre, né, determinados fatos né, circunstâncias que aconteçam. Certo, gente? Então, é isso. Nesse sentido, gente, se quiserem também ver um pouco sobre... Eu tinha mencionado aqui 2 livros que eu estava dando uma olhadinha aqui para vocês. Os Inimigos Íntimos da Democracia, do Tzvetan Todorov. É um livro bem interessante aqui. Eu vou dar uma olhada no índice aqui para vocês. Se quiserem, né? O mal-estar da democracia, né? No fim das contas, o livro vai mostrar que a democracia implode a partir de dentro, né? Uma controvérsia antiga, o messianismo político, danos internos, a tortura, a guerra do Afeganistão, a tentação do orgulho do poder, a guerra da Líbia, a guerra da... Tem várias, aqui a tirania dos indivíduos, né? Essa perspectiva que eu mencionei até anteriormente, né? Ele viveu na Bulgária durante o processo de um governo totalitário, então aqui tem bastante também reflexões sobre isso. Os efeitos do neoliberalismo, mas o populismo versus xenofobia também, que é um tema muito rico e contemporâneo, né? E o futuro da democracia. É um livro bem interessante, vale a pena se vocês quiserem, né, ler. Chama
Tzvetan Todorov. Não sei se vai... Os inimigos íntimos da democracia, tá? E tem um outro aqui também, acho que é de 2017, do Steven Levinsky e Daniel Ziblatt, Como as Democracias Morrem, né? Uma análise mais da democracia americana, mas ali vocês vão encontrar vários elementos que podem ser aproximados também com o nosso Brasil. E o mais interessante é uma lista que tem aqui de... eles constroem, onde é que está aqui? Um quadro muito interessante, eu não sei onde que está agora aqui, sobre como verificar governos autoritários, né? Comportamento autoritário, está na página 33, é muito interessante, né? Olhar e tal, também, né? Dizendo como, na verdade, né? As democracias acabaram dentro do seu bojo de normas e procedimentos, acolhendo algum tipo de direção, né? Algum tipo de procedimentos que possam implodi-la. Também nesse sentido vale a pena dar uma olhada. Se você tem interesse, né, estão trabalhando no TCC e tal, nessa alguma linha, vale a pena dar uma olhadinha. Tá bem, gente? Então é isso aí. Um abraço a todos.